Quero saudar a todos os nossos queridos irmãos, internautas, que nos assistem nesta oportunidade com a preciosa e gloriosa paz do Senhor. Quero agradecer também a direção desse trabalho ao nosso querido pastor-presidente, pastor José Cláudio Munhoz, na pessoa do nosso vice-presidente, pastor Valdir Pedrosa. Meus queridos irmãos, nesta oportunidade que nos é dada, nós nos reunimos mais uma vez diante de vocês para trazer sim uma palavra de Deus para os vossos corações, para dizer que neste momento, onde toda a humanidade está apreensiva e passando por um momento de dificuldade com relação ao mal que está assolando aí todo o nosso planeta. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo, ele ainda é o mesmo. Jesus Cristo é aquele que guarda a sua igreja. Jesus Cristo é aquele que protege os seus filhos e ele está conosco nesta oportunidade. Oportunidade esta que nos faz nos reunirmos em nossos lares, como disse o nosso querido pastor, aí atrás do seu smartphone, da sua TV, do seu notebook, enfim, usando as mídias sociais para que nesse momento nós possamos estarmos aqui falando a palavra de Deus para os vossos corações. É importante lembrar que nesse momento em que nós já louvamos ao Senhor, que nós já sentimos e estamos sentindo a presença do Espírito Santo, embora distante, mas interligado pela comunhão espiritual que o Senhor nos proporciona, através dessa comunhão gostosa que um dia o nosso Senhor Jesus derramou ali na cruz do Calvário o seu sangue precioso, para nos comprar, para que possamos estar aqui, vivendo em esperança e aguardando a preciosa volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vivemos num momento tenso, mas sabemos de uma coisa, aquele que nos chamou, aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, ele está de contínuo velando pela sua igreja, para que nós possamos saber que a qualquer momento a sua igreja poderá vir a ser arrebatada, como nós pregamos e confiamos. E nesse arrebatamento estaremos juntos com o Senhor, aonde não haverá mais morte, mais choro, nem tristeza alguma, mas somente alegria de estarmos ali. Meus queridos, eu quero compartilhar com você carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 1, aonde está registrado a palavra do Senhor. Paulo, escrevendo à igreja que estava em Filipe, ele diz: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tendo por justo sentir isto de vós, todos, porque vós retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha da saudade que tenho de todos vós, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Glória a Jesus. Amados irmãos, quando começamos a ver os escritos de Paulo, lendo e meditando nessa preciosa palavra, nós nos deparamos com um apóstolo
que está nesse momento transmitindo à igreja de Filipos, uma igreja que ele havia trabalhado e fundado esta igreja. Ele agora começa então a trazer uma saudação. E que coisa gostosa é quando nós entendemos que a coisa mais especial é quando você recebe uma carta de alguém e essa carta vem direcionada a você. Esta é a carta de Filipenses, é a carta do apóstolo Paulo, do pastor Paulo, do velho Paulo, aquele missionário que teve aquela visão quando o anjo apareceu a ele e disse: passa a Macedônia e nos ajuda. Paulo agora está em Filipos, Paulo agora funda esta igreja. Quem não se lembra de Lídia, a vendedora de púrpura, do carcereiro que se converteu enquanto Paulo estava preso? Então, receber uma carta de Paulo, estudiosos dizem que aproximadamente era o ano 62 depois de Cristo, quando Paulo escreve essa carta. E essa carta, ela vai dirigida à igreja que está na cidade de Filipos, e ali os nossos irmãos filipenses escutam a leitura dessa carta, Paulo dizendo: servo de Jesus Cristo a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Paulo faz questão de mencionar nessa carta os presbíteros da igreja. Paulo faz questão de mencionar nessa carta os diáconos, os cooperadores, porque Paulo teve uma experiência muito maravilhosa com esta igreja de Filipos. Foi uma igreja que custou caro para Paulo. Foi uma igreja em que Paulo pagou um alto preço, pois esteve amarrado, acorrentado, aprisionado, sofreu açoites nessa cidade. Mas nas dificuldades de Paulo, Paulo gerou esta igreja. E essa igreja para Paulo é uma igreja especial. E eu começo a meditar como era gostoso para aquela igreja que estava ali recebendo agora essa carta com uma saudação toda especial. Uma carta direcionada. Uma carta onde ela classifica os que fazem parte daquela igreja, quando ela diz aos bispos e diáconos, e posteriormente ela também trata com cada membro individualmente. E Paulo diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Quando eu vejo o apóstolo Paulo dizendo que ele está orando, agradecendo a Deus por todas as vezes que ele lembra desta carta, porque Paulo agora, ele começa então a trazer elogios sobre a igreja de Filipos, porque era uma igreja diferente, era uma igreja que Paulo, quando a fundou, Paulo fez com que esta igreja conhecesse o verdadeiro poder do Evangelho. E essa igreja começou então a amar Paulo e a praticar as coisas que Paulo tinha ensinado. Então, tanto a igreja quanto Paulo demonstram gratidão um ao outro e a Deus pelo milagre de terem vivido, experimentado essa grande oportunidade do Evangelho. Então eu vejo Paulo trazendo aqui, e essa carta me faz entender que existe alegria no sofrimento, quando existe o envolvimento de todos. A igreja, ela começou a entender que Paulo era e é considerado como o apóstolo de Cristo, aquele que vem para fazer a obra do Senhor. Paulo recebeu a chamada de Deus e saiu para abrir igrejas, para ganhar almas para o reino do Senhor. Paulo chorou, Paulo sofreu, Paulo foi perseguido também, assim como no passado ele havia sido um perseguidor. Mas Paulo, ele passa para a igreja de Filipos, que precisa ter amor pelas almas, precisa gostar daquilo que está fazendo. Paulo também faz a igreja de Filipos entender que o evangelho que Jesus tinha lhe confiado era um evangelho que precisava alcançar os mais distantes rincões da terra. E nessa distância, Filipos havia sido alcançada. E Jesus agora, trabalhando na vida de Paulo, Paulo começa então a fazer a obra de Deus. E aqui a igreja aceita o trabalhar de Paulo. Então, todo o sofrimento que Paulo passava, Paulo transmitia para a igreja uma grande confiança de que eles também pudessem amar essa obra. Dessa forma, nós vemos aqui,
no versículo de número 4, Paulo dizendo: fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas. Toda vez que Paulo orava ao Senhor, Paulo se alegrava, porque ele sabia que aquela igreja era uma igreja companheira, era uma igreja amiga, era uma igreja que se envolvia, que abraçava o trabalhar de Paulo. Tanto é que Paulo agradece a esta igreja que se lembrava dele, enviando-lhe as ofertas para o auxiliar no trabalho ministerial, no trabalho da igreja. Então, alegria no sofrimento, na obra de Deus. Eu fico vendo, meus queridos irmãos, que o nosso Senhor Jesus, após ter orado na oração sacerdotal ali em João 17, quando ele faz aquela oração pela igreja, e quando você vai acompanhando, que você vê o nosso Senhor Jesus partindo ali na cruz do Calvário, entregando a sua vida, o seu espírito, ele então agora tem certeza que a sua igreja está sendo fundada. Mas lá no capítulo 17, o Senhor Jesus, ele faz uma oração pedindo por aqueles que haveriam de crer, por aqueles que estavam lá e pela sua igreja. Hoje nós estamos em um século distante, numa época distante, mas a igreja do Senhor Jesus, ela tem avançado sobre a face da terra. Houve momentos na história que a igreja enfrentou períodos muito difíceis, períodos complicados, mas ela atravessou. E hoje nós estamos aqui, neste momento, olhando para a sua igreja. O que é ser igreja de Jesus? Ser igreja de Jesus é ser templo do Espírito Santo, onde o Senhor mora em nossos corações. E quando o Senhor mora em nossos corações, nós nos tornamos agora esse templo de Deus, onde Deus recebe a adoração que nós ofertamos a Ele, recebe a gratidão, recebe a adoração. E dessa forma, Deus se manifesta na vida daqueles que servem o Senhor. Porque através deste amor que Jesus nos chamou para servi-lo, agora então iniciou uma obra. Um grande edifício começou. Começou com o amor de Deus, nos alcançando, nos perdoando, nos aceitando na sua obra. E a partir do momento que nós começamos então a recebermos o conhecimento de Deus, nós começamos a crescer espiritualmente. E quando nós começamos a crescer espiritualmente, nós começamos a entender a complexidade desta obra, nós começamos a entender esse chamado específico. Você, meu irmão que está aí, minha irmã, você que está aí, um dia o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, e o amor de Deus adentrou em nosso coração. E esse amor fez com que irradiasse em todos os nossos sentidos, que esse amor é um amor profundo, é um amor poderoso. E esse amor agora mudou os nossos gostos, mudou os nossos pensamentos, mudou a nossa vida. Esse amor agora ele começou a transformar o nosso interior, irradiou para o exterior, de forma que a vida que nós estamos vivendo hoje, na atual sociedade, mostra às pessoas que estão ao nosso redor que nós encontramos algo especial, uma salvação tão preciosa que nos envolveu neste evangelho, de tal forma que hoje nós nos alegramos. Então a igreja que Paulo está dirigindo esta carta, ela descobriu, através dos ensinamentos de Paulo, o verdadeiro sentido de ser um discípulo. Ser discípulo é aquele que anda junto ao seu líder, é aquele que acompanha aquele que o instrui, é aquele que entende o objetivo desta obra tão complexa, dessa obra tão grande. Quando você começa a entender a obra, então você começa a entender o chamado de Deus. Você então entende que a partir de agora, além do chamado, as suas escolhas, o envolvimento da sua vida, chegará ao ponto que além das orações, financeiramente, até vai se fazer você se tornar participante até nas provações, como foi o apóstolo Paulo. Paulo sofreu, ele poderia ter agido de uma forma diferente, mas havia algo que estava acreditado em sua vida. Primeira coisa, Paulo estava sendo ali um espetáculo
para que o mundo que estivesse ao seu redor pudesse então compreender que havia uma chamada específica. E Paulo sofre pela igreja. Paulo agora, ele passa pelo momento difícil, mas ele confirma o evangelho na vida dele, a chamada de Deus. Aqui no versículo 6, Paulo diz: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A obra que começou na minha vida, a obra que começou na sua vida, é uma obra específica. Entendamos e compreendemos que o dia que você aceitou a Cristo, o dia que você rendeu a sua vida, você entregou tudo o que você tinha nas mãos do Criador. E a partir daquele momento, Deus começou a trabalhar na tua vida, trabalhar no teu emocional, trabalhar nos teus sentimentos. É por isso que aquele que pecava, para de pecar. Porque agora ele tem consciência de que ele é filho de Deus. E por ser filho de Deus, ele não peca para não violar os mandamentos do Senhor. Porque se ele continua pecando, ele ainda não experimentou o novo nascimento, pois ainda nele contém os gostos das coisas que aborrecem e que transtornam, e que violam, e que perturbam, e que corrompem os mandamentos. Todo aquele que peca, ele fere a moral e o caráter de Deus. Mas agora, esse evangelho transformou o seu interior. Ele entrou no seu coração. E você começou a amar a Jesus. Você começou a entender esta obra tão grande. Que o amor de Deus, ele vai muito além de quatro paredes. O amor de Deus, ele não está preso dentro de uma prisão. Embora aprisionado no tronco, levando chicotadas, sendo esbofeteado, mas Paulo estava amando o carcereiro que lá estava. Paulo estava orando por ele. Paulo estava intercedendo pelas almas. Que embora numa situação privado da sua liberdade, Paulo estava clamando pela salvação dos filipenses. Paulo estava preocupado com o crescimento espiritual da igreja. Paulo poderia falar das suas situações, mas Paulo prefere dizer que está orando para que eles possam crescer em graça, em conhecimento, para que eles possam então chegar até o aperfeiçoamento completo no dia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso Paulo diz no versículo 7, como tendo por justo sentir isso mesmo de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós foste participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Eu pergunto a você, o evangelho que você aceitou, o evangelho que você defende, ele tem sido um evangelho em defesa das causas de Deus? Ele tem sido um evangelho que procura agariar outros novos membros? Ele tem sido um evangelho que reúne em volta de você pessoas com objetivos de servir ao Senhor? Ou tem sido um evangelho um evangelho de lutas contrárias às coisas de Deus? Um evangelho que questiona as leis e a moral de Deus? Se este evangelho está em seu coração, não é o evangelho de Cristo, pois o evangelho de Cristo, ele compreende amar incondicionalmente. Além de amar, ele também motiva-nos a fazermos a sua obra. Por isso Paulo estava dizendo que há alegria no sofrimento, quando ele via a igreja de Filipe servindo ao Senhor, envolvida na salvação de Cristo. Mas da onde fluía essa salvação? No Salmo 16, versículo 11, diz, nas mãos de Deus há fartura de alegria. E quando você está servindo a Deus, nas mãos de Deus, você tem alegria, você tem prazer, você tem gozo. Você faz as coisas porque você gosta e você sente o prazer em fazer. Você não faz nada contrariado. Então acredito que os filipenses sentiram no ministério de Paulo o real motivo para lutar pelas causas de Cristo. O que eu acho lindo nessa história, meus irmãos, é que eu vejo na carta aos filipenses um pastor que ama a igreja. Mas eu também vejo na igreja de Filipos uma igreja que ama o seu pastor. Uma igreja que se preocupa com o seu bem-estar, uma igreja que coopera com ele, uma igreja que apoia, uma igreja que está ao seu lado, uma igreja que está envolvida na sua obra que ele está realizando. E Paulo, então, ele se alegra
por esse motivo de ter uma igreja companheira. Nos dias que nós estamos vivendo, no momento em que nós estamos atravessando, aonde o evangelho se tornou muito pregado, temos muitas palavras, pregações, ensinamentos, mas também sabemos que nós temos uma grande quantidade de pessoas que já não querem ser mais companheiros, que já não querem ser mais amigos, que já não querem mais amar os irmãos, como Paulo diz, entranhavelmente, porque Paulo amava esta igreja. Eles ouviram as boas novas e eles acreditaram na palavra de Paulo. Perceberam a dimensão desta obra e entraram nela chamando para si a responsabilidade. Como que eles chamaram a responsabilidade? Foi quando eles começaram a apoiar o apóstolo Paulo. Foi quando eles começaram a estar junto com eles, ajudando a eles. Por isso que Paulo faz menção nessa carta daquilo que eles tinham feito, que eles tinham cuidado do apóstolo nas suas necessidades. Estavam conscientes e esse amor poderia até levá-los à morte, mas eles não desistiriam de fazer a obra de Deus. Hoje, nós temos muitos cristãos, pessoas que se dizem evangélicas, pessoas que até dizem que acreditam profundamente na obra de Cristo, mas através da sua vida acabam negando a essência deste poder tão grande que é o evangelho que transforma. Se o evangelho não transformar a sua vida, é porque ele não fez efeito nenhum. Pois o evangelho é um dínamo, ele é algo que entra dentro do ser humano, ele muda o modo de pensar, o modo de agir. O cristão verdadeiro, ele tão somente não vê o seu lado particular, mas ele vê o lado da igreja. E a igreja significa ajuntamento, e no sentido mais complexo diz tirada para fora, tirada de uma situação para ser colocada em um outro ambiente, aonde a santidade é o prazer que a igreja tem, estar em santidade para que o poder de Deus se manifeste sobre a sua vida. Por isso, essa igreja tem muitos pontos louváveis, pontos de serem considerada, porque agora Paulo estava dizendo que eles estavam caminhando para o aperfeiçoamento. Essa confirmação de Paulo aumentava a esperança que eles tinham. Olha, o Senhor vos aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo também dizia que, embora tinha passado por momentos difíceis, mas a igreja estava com ele, orando. Nós estamos numa campanha de oração. Estamos orando, estamos consagrando, estamos jejuando, estamos de joelhos dobrados, buscando a presença do Senhor, clamando para que Deus coloque as suas mãos sobre a igreja, sobre o nosso país, sobre o nosso planeta, porque a igreja ela precisa interceder, ela precisa clamar, ela precisa buscar a face de Deus. Filipenses é uma carta que mostra a relação de uma igreja em volta do seu líder, revelando a mais profunda comunhão na afetividade, no companheirismo e, acima de tudo, nos mesmos propósitos de Cristo. Uma igreja que tinha um objetivo único, fazer a obra de Deus. Eu pergunto a você que nos vê, qual igreja você faz parte? A igreja que soma ou a igreja que se afasta? A igreja que se envolve ou a igreja que se neutraliza? A igreja que ama ou a igreja que tece opiniões pejorativas, opiniões maldosas sobre os seus irmãos e irmãs? Ou igreja que caluniam aqueles que caminham ao seu lado? Qual é a igreja que você faz parte? Esses irmãos têm muito a ensinar para nós. Uma igreja que estava com o mesmo propósito, os mesmos pensamentos. E isso trazia para eles um gozo, uma paz, uma alegria muito grande. E essa alegria não poderia ser destruída pela dor física ou pela fraqueza, porque está além das circunstâncias normais, físicas, e também das circunstâncias anormais. Uma certa vez, alguém contou um testemunho muito bonito. Disse que duas crianças estavam brincando, dois meninos, em dado momento, um acabou por ferir o outro e machucou o outro. E aquele começou a chorar sem consolo, revoltado ali naquele momento com o seu irmão, porque tinha
sido ferido pelo seu irmão. Um senhor que passava por ali, olhou aquela criança e disse: meu filho, não chora, vem aqui comigo, eu vou ali naquele bar e vou te comprar um doce. E ele foi no bar e comprou um doce para aquele menino e resolveu então dar para ele. Falou: Tó, coma o doce que você vai ficar melhor. E aquela criança comeu aquele doce, mas até a metade. E o dono, aquele rapaz perguntou: meu filho, por que você não vai comer o doce inteiro? Ele disse: é que esse pedaço aqui é do meu irmão. Mas o irmão tinha batido, tinha ferido ele, mas ele estava lembrando do seu irmão. Muitas das vezes nós queremos as coisas só para nós e esquecemos que ao nosso lado existe alguém que precisa também do amor, do carinho, da fé, daquilo que você tem de melhor para oferecer. E a igreja de Filipenses, ela tinha isso. Ela entendeu, ela recebeu a orientação de Deus e agora ela começa a cooperar com Paulo no seu evangelho, enviando-lhe ajuda financeira, orando por ele, contribuindo para que aquela igreja pudesse ter sucesso. Então eu digo que essa alegria não pode ser destruída por um pensamento, por um momento. Essa alegria tem que ser conservada. Embora as bênçãos de Deus são para todos, muitos ainda resistem, não alcançando o conhecimento da plenitude de Deus. E o que eu aprendo nesse texto é que o Senhor quer nos dar o conhecimento pleno do seu evangelho, a razão e a essência do seu amor. Mas eu também entendo que Deus me faz entender que nem todos conseguem alcançar o pleno conhecimento. Não que Deus não queira dar, é que devido às suas más ações, aos seus maus pensamentos, ao seu momento particular em que ele neutraliza o amor de Deus, então ele faz com que o poder de Deus e o conhecimento de Deus não flui como deveria fluir na sua vida, porque ele também não se abre, ele não permite que o poder de Deus trabalhe, trazendo para ele a plenitude do conhecimento, do amor e da graça de Deus. Para você que nos ouve, eu pergunto: você já alcançou a plenitude da graça de Deus? Quando você lembra do seu irmão, vem um sentimento de querer estar perto dele, de estar junto com ele? Ou você simplesmente o ignora, querendo recusá-lo dessa caminhada que nós estamos indo para o céu? Se existe um pensamento averso, um pensamento contrário, é porque algo precisa ser mudado em tua vida. Você precisa entender que o amor de Deus, ele coloca em nós um sentimento de comunhão e também faz com que essa comunhão se torne sólida e verdadeira. Não é tentar descobrir por meios naturais esse conhecimento. Tem gente que acha que ter conhecimento é ler e estudar todas as coisas. É necessário estudar, é bom, precisa e deve. Mas muita gente colocam isso como uma base do seu poder de conhecimento, entendendo que o verdadeiro conhecimento é você buscar as coisas de Deus com oração, para que seja lhe revelado as coisas que estão ocultas dentro da palavra de Deus, para que nós possamos nos tornar, agora sim, varão em estatura perfeita do conhecimento de Deus. Através de uma vida de santidade e envolvimento, nós alcançamos então esse conhecimento. E se alguma coisa não está completa na vida do cristão, é porque precisa ter um conserto com Deus. E quando eu vejo Paulo trazendo essa palavra aos irmãos, aqui no versículo 9, peço isto, que o vosso amor abunde mais em ciência e em todo conhecimento. Buscar a presença de Deus, buscar o conhecimento, mas que nesse conhecimento exista amor. E o amor, ele cobre uma multidão de pecado. O amor, ele faz com que nós nos tornamos pessoas que têm um sentimento diferente. Há o amor com interesse. Há muitas pessoas que dizem que amam, mas só amam enquanto são reconhecidos, quando são valorizados. Mas o amor de Deus é um amor incondicional. É o amor ágape. É o amor que Deus ama independente de você amá-lo ou não. Deus simplesmente te ama porque Ele é Deus. E dentro desse amor, nós alcançamos agora o conhecimento do Senhor. E começamos, como diz o versículo 10, Paulo dizendo: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Conhecimento e sem escândalo,
aqui eu faço uma parada. Quais seriam os escândalos que atrapalhariam esse amor e nos privariam das coisas excelentes de Deus? O que pode nos atrapalhar é quando nós nos tornamos pessoas a serviço do inimigo. É quando abrimos a nossa mente para ouvirmos conversas contrárias, quando passamos a participar de pensamentos errados. Se os irmãos decorrerem um pouquinho mais para frente, os irmãos vão ver aí no versículo 15, Paulo falando que tem até uns que pregam por inveja, outros por porfia, e assim por diante. Mas nós não devemos ter inveja, nós devemos ter um amor verdadeiro, para que possamos então, no final desse texto, no versículo 11, produzir agora frutos de justiça, frutos que são por Jesus Cristo e para a glória e louvor. Alguém, quando menciona o seu nome, alguém, quando menciona a sua vida, menciona você como um servo, como uma serva de Deus? Ou simplesmente te classificam por aquilo que você fez de errado, ou por aquilo que você está fazendo de errado? Se alguém ainda aponta os seus defeitos, não sendo diretamente da parte do inimigo, vigia nesta área, procura fazer melhor para que possam ver as suas qualidades e entender que você é um homem, uma mulher de Deus, alguém que está servindo ao Senhor, para que você possa então fazer com que o nome do Senhor seja glorificado sobre a sua vida. Então a igreja que estava em Filipos, ela tinha prazer no ministério de Paulo. Era uma igreja amorosa, uma igreja que vivia no Espírito, uma igreja que tinha prazer. Paulo diz no versículo 21 que esse prazer é tão grande que ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo sabia que fazendo tudo o que ele fazia, se ele vivesse, era prazer e é prazer, mas se ele morresse também era ganho, porque ele tinha certeza da salvação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Querida igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fidelidade de Deus é uma bênção perene para o crente fiel, mas ela se tornará ineficaz àqueles que resistem da sua graça na sua complexidade, aqueles que abreviam a graça de Deus. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, sua vida tem sido de plenitude e obediência ao Evangelho? Ela é pautada em qual direção? Você vive para servir ou não? O que você está semeando vai brotar algum dia, com certeza, e você vai colher a sua porção. E o que é que você está plantando? Você está plantando amor? Você está plantando a pregação do Evangelho? Você está plantando a comunhão espiritual da igreja? Considere sua vida e lembre-se, antes que você perceba, os dias estarão terminando para mim e para você, e pouco importa, o tempo colocará um ponto final na sua existência e seguirá o juízo. Alguém acha que vai viver tanto tempo, mas de repente, ainda hoje, Deus pode pedir a sua vida, Deus pode pedir a sua alma. E o que tem preparado para quem será? Deixo aqui um conselho ainda hoje. Faça uma reflexão da sua vida de cristão. E lembre-se, enquanto estiver no caminho, ainda existe tempo para se consertar. Por isso, leia a carta de Filipenses, estude essa palavra, busque o conhecimento de Deus e você entenderá a mais linda carta de amor e de alegria, aonde Paulo tem prazer de falar desta igreja, aonde a igreja tem prazer de estar junto com Paulo. Que Deus em Cristo possa abençoar você, meu irmão, minha irmã, que o Senhor vos considere e vos coloque cada vez mais vivendo a densidade deste amor, que possamos crescer no conhecimento de Deus e que possamos ser um canal de bênção na vida de outros. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe o nosso pastor. Muito obrigado.